Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil. A graça. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, essas criaturinhas dos infernos. Olha aqui, ó, presta atenção aqui. Vou falar esse assunto aí, os bastidores dessa renúncia do cooperador de jovem, do cooperador lá do Parque Viana. Só que os casos de renúncia de cooperador, os casos de briga do ministério, os problemas do ministério, os problemas dos pecadores CCBistas, de toda a Irmandade e Congregação Cristã no Brasil, os problemas têm origem, a origem que está o problema. Porque lá em cima de umas consequências. Quando explode, quando dá BO, quando dá escândalo, isso é a consequência. Mas qual é a origem? Olha, a origem é inveja, ciúme, dissimulação, é disputa de poder entre o ministério. Olha aqui, ó. Eu vou contar bastidores aqui do ministério, da origem das brigas, das rixas, das tretas que acontecem no ministério. Vou ler um comentário aqui. Olha aqui, ó. O cooperador lá do Parque Viana, ele trouxe visita, porque 90% das visitas do Parque Viana, 90, 95, 80, mais ou menos essa média aí, era esse cooperador, o Odair, que levava. Ele que levava. E eu vou lhe contar as tretas que dá nisso. De cooperador que gosta de levar visita onde ele atende. Eu vou lhe contar as tretas que isso causa. Então vou ler aqui um negócio. Ó. Esse cooperador ele trouxe 3 visitas. Sabe? Trouxe 3 visitas. Dizem que foi 3 visitas, 2 cooperadores e um ancião. 2 cooperadores e um ancião. Só que o ancião dessa igreja, ele tinha falado para esse cooperador para ninguém atender o culto. Eu não sei se ele contou isso, né? Porque ele falar isso para o cooperador, acho que não, sabe? Pode ter sido uma briga ali, o cooperador pensou assim, mas eu acho que ele não ia falar diretamente para isso, porque o ancião não fala diretamente isso para outro cooperador, sabe? Acho que não. Mas o cooperador que entendeu isso. Mas eu vou ler aqui. E atender o culto ali, que ninguém ia atender o culto ali, além dele. Podia vir a visita que fosse, que não era para atender culto. E por azar, naquele dia, o ancião atrasou. Bem nesse dia, o ancião chegou atrasado. Foi aonde esse cooperador levantou antes dele e falou o que falou, explodiu. Então, aquele pedido de desculpa que o cooperador... Eu também estranhei o pedido de desculpa, né? Porque se você vai dar uma bronca dessa no ancião e vai renunciar, por que você vai pedir perdão? Então, só que ele pediu perdão para as visitas do ministério. Só que eu vou lhe contar uma coisa. Você acha que as visitas do ministério não sabia que já estava rolando esse papo? Esse blá blá blá, esse fuzuê? Você acha que as visitas não sabiam? Aqui, ó, esses 3 irmãos a quem ele pede perdão, são os visitantes que ele trouxe. Sabe? Olha, deixa eu lhe contar uma coisa. Esse cooperador do Parque Viana, a maioria das visitas, quase todas, esse cooperador que levava. Qual é o problema que dá nisso? Eu vou lhe contar o problema que isso dá. Não que o cooperador esteja errado. Quem faz isso esteja errado. Porque no ministério, o ministério é o seguinte: se um cooperador faz isso, é aquele cooperador para trazer muita visita, o povo gosta disso. Porque o povo, quando vai congregar na comum dele, e o que é que eles falam? Um vai passando mensagem para o outro. Ó, vai ter visita hoje. Ah, de onde é? Um irmão? Ah, diz que é um irmão em todo lugar, um cooperador, um ancião. Se for cooperador de jovem, não. Cooperador de jovem nem é não ter anunciado. Agora, se for ancião e cooperador, vamos ter visita hoje. Ah, quem vai vir? Cooperador, pecador CCBista, CCBistas conversando. Ah, vai ter visita hoje? Vai. De onde você? Ah, vem um irmão cooperador, não sei por quê.
Quem vai trazer? Ah, o irmão cooperador nosso aqui. Aí, o cooperador faz isso e traz visita. Quando ele traz visita para a comum dele, os pecadores cecibestas locais daquela comum gostam. Para ouvir obra, para ouvir palavra diferente, sabe? Confirmação diferente, porque aquele cooperador local sabe da necessidade. Esse é o argumento. Aí os pecadores cecibestas gostam de vir visita. O cooperador que traz essas visitas, ele também vai visitar. Ele também vai visitar. Por quê? Visita, atende lá, aí automaticamente convida e traz. Ou seja, pagar a visita. Sabe aquele jargão pagar a visita? É isso. Então o cooperador local faz isso. E aí traz. Aí ele vai congregar numa cidade, traz ancião cooperador. A irmandade local gosta. Aí enche. Até ministérios da cidade vem congregar ali, porque vai vir visita de fora. Aí o que é aquele outro ministério de outro bairro? Por exemplo, uma cidade assim tem 10 congregações. Tem muita visita naquela congregação. Aí os outros cooperadores e anciãos vêm congregar naquela. E aí, a irmandade também vem congregar naquela. E aí a irmandade começa a reclamar do cooperador da comum dela, que não tem visita lá. E aí, o que acontece? O cooperador de lá, dos outros bairros, e o ancião daquela comum começa a ficar se sentindo mal na fita, sabe? Por quê? Porque tem visita. Por quê? Porque aquele cooperador traz visita. É o que está acontecendo isso no Parque Viana. E por que o cooperador traz visita? Porque ele também visita. E aí surge, brota a inveja, a conspiração, o ciúme. Porque aquele cooperador começa a cair no gosto do povo. Porque ele visita, traz visita. Os outros não visitam, não traz visita. Aí o povo lá começa a reclamar daquele cooperador dele que não tem visita lá. Aí aquele povo começa a gostar dessa igreja que tem visita. E aí, meu amigo, tá feito a treta. Só que essa treta não acontece publicamente. Essa treta é treta de bastidor. Os pecadores cecibestas não sabem. Isso é treta lá das catacumbas, das reuniões entre um e outro. Aí esses cooperadores começam a ficar irritado com esse cooperador, porque ele vai visitar atrás de visita. Eles não fazem isso. Aí o povo começa a desgostar dele. E esses cooperadores começam nos bastidores, a alfinetar e a fazer política, campanha contra esse cooperador que traz visita. E aí vai tentando angariar partidários. E aí o que acontece? Divide a igreja. Se esse cooperador, se o ancião local for assim, faz um levante contra esse cooperador. Sabe? Isso só não acontece se o ancião local for assim com o cooperador. Aí não acontece. Gostar, porque tem gente que tem. Eu conheço lá na cidade onde eu morei, tinha um cooperador de jovem lá que ele era endinheirado, ele tinha uma caminhonete, ele fazia visita, trazia visita. Ele era cooperador de jovem. O cooperador local gostava, não ficava bravo com ele, pelo contrário, gostava. Porque tinha sempre visita lá. Por quê? Porque esse cooperador de jovem, ele pegava a caminhonete dele, era bem aposentado, ia congregar em vários lugares. Eu morava na região de Sorocaba. Aí ele ia congregar em Campinas, Rio Claro, Sorocaba, Indaiatuba, Itu, nas regionais de Campinas, Piracicaba. Então o pessoal vinha congregar lá. Ele trazia visita. Só que esse cooperador lá, onde eu congregava, ele não ficava bravo, pelo contrário, ele gostava. Então não houve levante. Agora, a maioria, o pau quebra. Foi o que aconteceu com esse de Parque Viana. E o que acontece? O ancião local começa a dividir a igreja, a buscar apoio com os pecadores cecibestas contra esse cooperador. Porque aqui nesse Parque Viana, muita gente é do lado do ancião.
Por quê? Porque não sabe. Porque acha que o ancião é amoroso. O ancião vai fazer política amorosamente, com amor dissimulado, falsamente. Sabe? Aí divide a igreja. Nesse parque industrial de Campinas, nesse caso aqui do Parque Viana, tem muita gente ainda que apoia o ancião, pelo cargo do ancião, pelo crachá do ancião, e o ancião tem o diácono do lado dele. Sabe? Tem mais influência, tem muita gente ainda apoia o ancião. Mas a igreja fica dividida. Essa é a origem da conspiração, da disputa, porque há disputa entre o ministério. Sabe? Há disputa. Então, em toda regional é assim, em todo lugar é assim. Em quase todos os lugares, briga de ministério, porque há briga de ministério, há disputas de ministério. Então, isso acontece com o cooperador de jovem, com o cooperador oficial. Do cooperador oficial, o ancião. Sabe? É por isso que você vê que olha, a regional de Sorocaba não se dá bem, é rixosa com a regional de Campinas. Por causa de quê? Por causa de uma cidade lá que a regional de Campinas é que era responsável pela cidade de Elias Fausto. E Elias Fausto passou a ser da regional de Campinas. Então eles não se dão bem por causa disso, disputa de poder. E o ministério, eles não congregam em outra regional, eles congregam na regional deles. Tanto que o pessoal da regional de Campinas não congrega muito da regional de Sorocaba. Sabe? O pessoal da regional de Sorocaba não gosta da regional de Campinas. Porque quando eles fazem visita, eles fazem na sua própria regional. E se ele souber que um cooperador de jovem, um cooperador está indo muito em outra regional, o que é que ele fala? Eles falam que está desprezando suas próprias ovelhas. Sabe? Então, os pecadores CCBs, eles são assim. O ancião dessa cidade aqui, desse bairro aqui de Parque Viana, ele botou no ouvido dos pecadores CCBistas que o cooperador está fazendo muita visita, e quando a visita bem, está tratando muito bem a visita, e está desprezando o povo local. Vê se pode. Esse foi o fermento. Esse fermento o ancião botou nos pecadores CCBistas do Parque Viana. Trata muito bem as visitas, mas nós aqui não trata. Isso é o quê? Fermento para jogar o povo contra o cooperador. Então, se você perguntar para um aliado do ancião do Parque Viana, ele vai dizer que esse cooperador atende muito bem as visitas e despreza eles. Atende melhor as visitas do que eles. Ou seja, quem botou isso, quem semeou esse veneno? O ancião local, o ministério que apoia o ancião. Porque dividiu. Entendeu? E é inveja, ciúme, dissimulação, porque o amor é dissimulado, porque assim que ele tem inveja do cooperador, porque o cooperador visita e traz visita. Ele tem ciúme, porque aí o cooperador traz as visitas, e as visitas atendem, e aí a irmandade cai no glória. E aí ele se sente, sabe? Entendeu o sentimento de ciúme, de inveja? Então, aí o cooperador que visita e traz visita, começa a cair no gosto da irmandade, porque traz as visitas. Aí ele se sente, mas aí o ancião local se sente por baixo. A inveja e o ciúme. Aí o que é que esse ancião vai fazer? Ele vai fazer o amor dissimulado. Vai pôr nos pecadores CCBistas o fermento dizendo que o cooperador trata melhor as visitas do que os locais. E aí está feita a treta. E aí vai trabalhando para pegar voto. E aí divide a igreja. E aí dá no que dá, escândalo. Aí vem parar aqui no canal do Cavaleiro CCB e diz que o canal do Cavaleiro CCB está errado. Quer dizer, eles fazem a sacanagem e eu que estou errado. Sabe? Que decifro, que passo a visão. Sabe? Que passo a visão. Então, cada ministério
E essas coisas acontecem. Porque cada ministério, tem gente que. Cada ministério tem os seus lambibota, tem os seus partidários. Aí, você vê em vários lugares, várias cidades, tem sempre essa briga, porque cada ministério tem seus partidários. A Irmandade toma partido. Aquele lá tá certo, aquele lá tá errado, aquele lá é moroso, sabe? Mas é tudo disputa de poder. Disputa por prestígio, disputando o prestígio. Não sei que merda, vanjactância. É vanjactância que o apóstolo Paulo falou. Vanjactância. Sabe? Agora você pergunta, o cooperador pode fazer isso com más intenções para cair no gosto das pessoas e ser ancião? Pode fazer. Mas isso aqui só se você pessoalmente conhecer para ter mais detalhes. Mas ele não está errado. Em si, ele não está errado. Porque, ora, que graça tem você só congregar, por exemplo, um cooperador da comum dele. Aí ele, todo dia está na comum dele. Aí ele vai congregar no outro bairro, na mesma cidade. Que graça isso tem, se ele tem condição e carro? Qual é o problema dele congregar em outros lugares? Não tem problema nenhum nisso, rapaz. Nisso não tem problema. Aí ele vai congregar em outros lugares, em outras cidades. Aí a igreja que ele foi, o ministério de lá, sente de vem congregar onde ele atende. E nisso aqui não tem problema nenhum. Esse não é o problema. Porque é assim que tem que fazer mesmo. Eu moro na cidade. Vou para outra cidade visitar você. Você não vai vir um dia na minha casa vir me visitar? Sabe? É assim que tem que ser. Agora, tem gente que não faz e tem raiva de quem faz. Tem gente que não faz e tem raiva de quem faz. Ele atende a comum dele, só isso. Ele mal vai em outro bairro. E quando chega lá também não faz nada. Ou mesmo que faça, sabe? Aí ele congrega na comum dele 3 vezes por semana, aí vai congregar em outro bairro. E só. Não vai para lugar nenhum. Quem que vai vir na igreja dele? Você acha que o povo vai vir na igreja dele? Claro que não. Eu conheço, na cidade onde eu morei lá 10 anos, tinha gente. Você só sabia que ele era crente se você fosse na igreja dele, em outro bairro lá. A cidade que eu morei tinha mais de 10 congregações grandes. Nossa, você via aí. Se você não for lá, você nem vai saber que ele é crente, porque ele nunca vem na sua. E eu congregava em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Então, para você ver que aquele lá é cooperador de jovens, você tem que ir lá na igreja dele. Porque ele não sai de lá. Sabe? Aí, se o cooperador for visitar, o outro ainda fica bravo. Do outro ministério no local ainda fica bravo, fica com ciúme. Aí diz que nem esse caso aqui do Parque Viana. Todas as visitas, quase todas as visitas, eram do cooperador. Por que o ancião não trazia visita? O ancião está em regional, comendo e bebendo, falando merda, ouvindo merda do Braz. Ele não visita. Por que as visitas é só do cooperador? O ancião vai atender batismo, mas não vai a um culto normal assim. Aí começa a ficar com ciúme. Inveja, ciúme, disputa de poder, disputa de prestígio. Sabe? Aí quando começa essa briga, com razão, sem razão, aí vai fazer o quê? Vai praticar um amor dissimulado. Pangariar partidários, divide a igreja. Toda a igreja briga, a irmandade se divide e aí está feita a desgraça. Como é que se chama isso? Como é o nome disso? Fratricídio. Briga carnificina entre irmãos. Que nem aconteceu lá com Davi e Saul. Davi e Saul, carnificina, briga fratricida pelo poder. Sendo que Davi já era o poder original, porque Deus já tinha rejeitado Saul. Davi era o por direito, só que Saul não aceitava.
deu a briga fratricida. No final, Davi venceu. Então, o Satanás, ele espalha a inveja, ciúme, disputa de poder para gerar briga fratricida, e aí quem paga o pato é quem quer uma obra florida. E pecadores sem ser besta, e gente inocente, ignorante, acha que é tudo maravilha. Que aqueles pecadores sem ser besta, que a congregação cristã no Brasil, que você vê todo aquele povo de véu e terno, aí a pessoa que é ignorante ou ingênuo, acha que ali é tudo maravilha, que aquele ministério tudo é amoroso, que eles se amam tudo, que eles são tudo unânime. Não sabe a briga briga de foice no escuro que rola ali nas reuniões ministerial. Briga de foice no escuro. Já viu briga de foice? Imagina, não queira ver uma briga de foice. Então, regionais não se dão bem com regionais, cidades não se dão bem com outras cidades, porque há ciúme. Ministério local não se dá bem com o ministério local. Ministério da cidade, muitos não se dão bem, são rixosos entre si. Ciúme e inveja. Mas os pecadores se sebem que o povo não sabe do que se passa. Sabe? Aí depois vai tomar decisões, vai formar opiniões baseado no amor dissimulado. Sabe? Rapaz, não é fácil não. O povo não sabe discernir entre o amor verdadeiro e o dissimulado. Então, quando tem uma briga de ministério, porque as brigas de ministério são nos bastidores, não são visíveis, as pessoas vão decidir pelo amor dissimulado, o amor fingido. Mas lá na real, o palco está quebrando lá dentro. Há um jargão no meio do CC Besta. Hoje tem visita. Quem vai atender? Sabe de onde vem? Não. Fulano tá, quem vai trazer? Fulano tá. Aí as pessoas de outros bairros vão congregar lá. Isso incomoda. Incomoda muita gente do ministério. O ministério se incomoda. Aquele irmão está trazendo muita visita. Isso é idolatria. Onde estão as águias, estão o cadáver, sabe? Aí lê aquela parte lá da Bíblia que fala de ele aqui, ele ali, ele aqui, ele ali, sabe? Para jogar contra aquele cooperador ou aquele ancião que trouxe as visitas, que traz as visitas. Geralmente quem faz isso é cooperador de jovem e cooperador jovem e cooperador oficial. Quem traz muita visita para o bairro é cooperador de jovem, se ele for endinheirado, tem carro, que aí ele tem carro para congregar, para sair. Quem traz visita é cooperador de jovem e cooperador oficial. Ancião não faz isso. São poucos anciãos que faz isso. Sabe? Mas a maioria é cooperador de jovem, cooperador oficial e cooperador de jovem. E aí a igreja onde ele atende fica movimentada, ele cai no prestígio, todo mundo fica vindo congregar onde ele está, aí os outros ministérios começam a mexer os pauzinhos, sabe os pauzinhos? E aí joga o amor dissimulado na conspiração. O amor conspiração, ou a conspiração usa-se o amor fingido, a dissimulação. Até mais.